Então vamos lá, estamos aqui com o Tuco Gabriel, meu querido, meu mentor de constelação. Tuco está em São Paulo? Tuco é Santos, a cidade certinha? Santos. Muito obrigado pela oportunidade de tocar. Eu acho, sempre quando eu falo sobre constelação, para mim primeiramente uma dinâmica de conexão humana, né? E nada mais representativo do que isso. Obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui um pouquinho. É realmente um grande prazer para mim. Eu tenho uma gratidão enorme por você sabe disso. Então, eu quis fazer esse convite, porque ninguém é melhor do que você para falar um pouquinho para a gente sobre a constelação, explicar um pouquinho, né, sobre essa técnica e quem que pode se beneficiar dessa técnica. Fala um pouquinho aí para a gente, Tuco. Então, a constelação em si, e eu sempre começo qualquer explicação que eu dê sobre constelação desmistificando, né? Porque pelo nome, ele pode ter um monte de confusões, um monte de achismos. Constelação familiar sistêmica é uma técnica terapêutica, ponto. Qualquer outra percepção ou ideia sobre isso não é constelação. Não tem a ver com religião, tem muito mais a ver com uma filosofia, né, de percepção de vida do que outra coisa. E a constelação começa, eu sempre brinco que ela começa com uma confusão com esse nome constelação, porque na palavra alemã que tem o mesmo significado, né, de constelação, está a palavra posicionamento. Então, fica mais fácil da gente entender, para quem não conhece, é uma técnica que trabalha com o que acontece quando o posicionamento familiar sistêmico é desordenado. E aí a gente está falando primeiramente de familiar porque a família é o primeiro núcleo. Né? Qualquer outra área da sociedade é formada por esse micronúcleo. Então, a constelação para um trabalho nas questões familiares e as heranças comportamentais e emocionais e de significado que a gente tem na família, mas também ela pode ser aplicada para outros grupos, né? Uma empresa, se a gente pegar metaforicamente, o dono é como se fosse o papai ou a mamãe, né? E os funcionários são os filhinhos. E é isso que a constelação trabalha. Dentro dessas posições, quando há uma desordem, todo o sistema fica desordenado. E para quem não é muito conectado ou ligado com a palavra sistema, o sistema é um conjunto de informações. Se a gente usar o corpo humano como um exemplo, né, o corpo humano sendo um sistema, nós temos subsistemas que sistema respiratório, sistema cardíaco, sistema hepático. E aí, o que acontece, por exemplo, sei lá, quando eu como uma comida, talvez muito gordurosa, que ataque meu fígado. Então, teve um agente externo que afetou um subsistema do sistema corpo humano. Aí, o que acontece quando esse subsistema é afetado? Todo o sistema fica danificado, né? E aí a gente tem um mal-estar, e a constelação trabalha exatamente isso. Os efeitos que eu encontro na minha vida que são danosos, né, ou doenças, ou comportamentos que eu não gosto, eles têm a ver com alguma distorção ou desordem dentro do sistema. E aí, assim, pode ter a ver com o meu sistema familiar, mas também pode ter a ver com a minha infância. Então, a constelação ela vai trabalhar comportamentos repetitivos, vícios, maldições familiares, e não tem a ver com religião. Quando a gente fala de maldições, são repetições que parece que passam de geração em geração. Perfeito. E aí eu falo, por que comigo está repetindo isso? Porque de alguma forma, né, a gente está ligado com esses ancestrais. Antes pensava-se que o único vínculo que nós tínhamos com o ancestral era a genética, da aparência, né, as características biológicas. Na constelação, a gente traz um outro componente que é a herança emocional, a herança comportamental, que, se a gente for ver na natureza, elas existem como uma forma de manutenção da vida. Imagina, por exemplo, você pegar um cavalo, né, e olha que engraçado. Você pega um cavalo, uma égua, ela vai dar à luz, o cavalo já sai andando,
Você pega uma savana, uma zebra, mais ainda do que o cavalo, porque biologicamente ela precisa se proteger, ela precisa sobreviver. Então ela já vem do útero, já lá dentro, falou, ó, nasceu, preparado corre. Já, né? Porque é uma informação de comportamento. Então, na constelação, a gente vai estudar o que dentro dos comportamentos da minha família podem estar fazendo com que eu experimente algo desconfortável, improdutivo, não próspero, e etc, etc, etc. E a gente, cada um de nós tem uma história familiar, e aí a gente vai agir de acordo com essa história familiar. Perfeito. Achei muito legal, assim, da explicação, né, do que você colocou, porque, às vezes, pelo nome, né, de constelação familiar, às vezes as pessoas falam assim, mas eu não tenho nenhum problema com os meus pais, então é uma técnica que não vai me ajudar. Então, ficou muito legal, assim, pra gente entender que a gente não está falando, né, só sobre problemas familiares, né, mas a gente é completamente influenciado pela nossa ancestralidade, pelo que a gente também aprendeu com os pais, e isso vai influenciar em todos os sistemas, né, que atuam na nossa vida. Muito legal. Tem uma coisa que é muito confundida, que eu acho legal colocar aqui como informação, e é uma pergunta frequente. As pessoas falam, eu preciso levar minha família para o trabalho, né, para a terapia? Não. Na verdade, a constelação trabalha o que está dentro de você, o significado do seu pai, o significado da sua mãe. E eu sempre uso uma forma de enxergar que se eu pegar o meu pai ou minha mãe e eu perguntar para 100 pessoas diferentes que conhecem eles, cada uma vai falar uma característica. Então, o que eu tenho sobre o meu pai ou minha mãe é só uma fração. E é com essa fração que a gente se vincula. Geralmente, a gente se vincula nas partes dolorosas ou na parte afetiva ali, né? Que cada um teve a sua experiência. E a constelação ela vai ajudar a gente a ter um novo olhar sobre as ideias, né? O que é meu pai, o que é minha mãe, o que é dinheiro. Porque se a gente fala aqui, dinheiro para alguém que vem de uma cultura cristã mais católica, que eu tive de experiência, a gente tem um olhar para o dinheiro de um jeito. Se eu for para perguntar para uma família judaica, eles têm uma outra percepção do que é dinheiro. E o problema o que vai me trazer de benefício saber desse significado do dinheiro? É que muitas vezes, se eu tenho um significado emocionalmente traumático sobre o dinheiro, por exemplo, minha família foi abusada por quem tem muito dinheiro, ou minha família tinha muito dinheiro e perdeu. O que perder o dinheiro pode causar? Um trauma. E muitas vezes os descendentes, com medo desse trauma inconsciente que está na família, eu não ganho dinheiro para não sofrer igual ele sofreu. Perfeito. Faz sentido isso? Faz muito sentido. Eu lembro de um exemplo muito legal que você deu também uma vez sobre relacionamento, né, amoroso, que as dificuldades às vezes que as pessoas têm, porque às vezes, assim, com as crenças, com tudo que eu recebi da minha família, eu entendo que amor é uma coisa e me sinto amado com certos comportamentos, né? E aí eu vou me relacionar com uma pessoa que veio de um mundo diferente, né, que foi criada de uma forma diferente, com crenças diferentes, com uma cultura diferente. E aí, se a gente não tem esse alinhamento, né, ficam duas pessoas com aquele sentimento de que não está sendo amado por causa do padrão, né, que a pessoa já herdou, e às vezes não é um problema nem real, né, do relacionamento, mas assim, essa falta de entendimento sobre o que é o amor, né, sobre o que a gente aprendeu que é o amor, né. E o legal, e aí que eu falo que a constelação, ela é uma ferramenta de ampliação da inteligência humana. O que seria isso? Vamos dizer que, como você disse aí, né, eu tenho um jeito de olhar para a vida, você tem outro. E eu carrego todo um monte de informações e valores e crenças e tal que vem do meu sistema familiar. Você traz outro. O problema é que a gente, na nossa inconsciência e no nosso desejo de fazer parte, que é algo que é instintivo, né? E aí eu sempre falo assim, quem na face desse planeta não deseja ser amado, não deseja ser aceito.
é instintivo, é da raça humana e de outros animais que também vivem em grupo. Nesse instinto, muitas vezes eu abro mão de coisas que vão me fazer feliz para não abandonar toda essa história aqui. Perfeito. Na constelação a gente aprende que eu não preciso excluir nada. Eu não preciso excluir nada. Eu vou tornar muito mais inteligente como raça humana quando eu aprender a incluir o meu sistema e o seu sistema. E aí, num relacionamento, a gente pode ser amado dando presente, pode ser amado falando eu te amo, pode ser amado de várias formas. E aí, então, os relacionamentos ficam muito mais ricos, né? Do que só do jeito que eu aprendi. Ó, amar tem que ser assim, ó, casamento é assado. E a ideia é ampliar esse repertório, né? Muito legal, Tuco. Então a gente vai ter uma oportunidade legal, como a constelação ela é muito vivencial, né? Para quem é aqui de Belo Horizonte, vão ter em outras cidades também, se você quiser falar, mas para quem é aqui de BH, dia 22 de fevereiro, né, Tuco, vai ter esse workshop presencial, essa vivência, né, de constelação que você vai fazer lá no Seiva, que é um lugar super legal, onde eu fiz a minha formação também. Então fala um pouquinho para a gente desse evento que vai ter no dia 22, para as pessoas terem a oportunidade de conhecer na prática, irem te conhecer lá pessoalmente, saber um pouquinho mais, né? Sentir um pouquinho mais o que é isso tudo que você está falando. A ideia desse evento, né, que a gente já colocou ele como um evento gratuito para quem se interessa por aprender a técnica. A ideia é que as pessoas que têm interesse de fazer a formação, para que eles conheçam a estrutura do curso, a forma como que eu compartilho isso, né? Porque não faz sentido a pessoa vir fazer uma formação com um terapeuta ou com um professor que não tem empatia. Né? Então, a ideia é que a pessoa vá lá, entenda a proposta que é, né? E é uma técnica que, como lida muito com as emoções, com o que está no nosso inconsciente, não dá para teorizar ela. Ela precisa ser percebida. Não dá para você escrever num livro de como é sentir. Não dá, isso não é possível. Então, é uma técnica que é aprendida na experiência prática. Então, 80% do curso é de experiência prática. A gente, se trabalhando, aprende a ajudar o outro, mas de uma forma muito honesta. Não dá para eu falar para você, eu sei como que é ter depressão, se eu nunca tive. Eu sei como é sentir raiva, se eu não dou conta de sentir a minha própria raiva. Então, no dia 22, a gente vai ter várias informações sobre o curso. A gente vai ter lá uma constelação para exemplificar, né, alguém vai trabalhar uma questão para as pessoas perceberem e sentirem o que a técnica traz e qual o efeito. Perfeito. Vai ser muito maravilhoso ter a galera lá com a gente. Viver essa prática, né? Vai ser muito legal. E aí a formação, né, Tuco? Para quem quiser depois, a formação começa em março, né? Eu fui aluna do Tuco aí, assim, posso falar sem medo que foi realmente a melhor decisão que eu fiz na minha vida, assim. Passei por um processo de cura muito profundo, né? Eu já trabalhava com algumas técnicas, trabalhava com coach também, mas assim, eu vejo como o meu trabalho mudou, né? A partir dessa formação que a gente realmente mergulhou, e eu recebi muito bem isso que você me falou, né? A gente só consegue dar aquilo que a gente recebe primeiro. Então eu fui buscar aí numa fonte assim de muita intensidade realmente, passei por um processo de cura profundo, e hoje eu vejo isso assim, é um curso muito vivencial mesmo, a gente sai de lá com um repertório para conseguir atender para quem quer ser terapeuta, né? Mas não só para quem quer ser terapeuta, para quem quer passar por esse processo, né? De cura profundo sua, da sua história. Foi uma experiência maravilhosa, sem contar que é uma formação completa realmente, para que você saia de lá capacitado, né? Para fazer atendimentos. E hoje, assim, a minha realidade de trabalho é essa. Hoje eu trabalho bastante também com as constelações e é muito, muito, muito legal. Então, vai ser uma oportunidade, né, Tuco? Dia 22 as pessoas irem conhecer e a formação aqui em BH começa em março, né? 23 e 24 de março. E lá no dia do evento, a Nara, que é a dona do espaço do Seiva, vai estar lá para conversar com vocês. Ela quem cuida dessa parte prática do curso.
E uma coisa que você falou, se eu pudesse falar assim, qual o valor que rege a formação para mim? É autoconfiança e honestidade. Porque, assim, não dá para eu, como você falou, levar alguém aonde eu não conheço. Então, no curso, e eu compartilho muito disso. Quando eu fiz a formação lá atrás, e eu acabei o curso, eu falei para o meu professor, né, que é o Alex Possato, ele falou, se eu não fizer mais nada com isso aqui que eu recebi, eu já vou ter experimentado uma evolução e uma cura tão profunda da minha história que já valeu cada centavo, né? E é isso que eu quero passar para frente, né? Que a pessoa vai ter uma experiência pessoal muito profunda e ela vai se sentir confiante. Confiante dela, que ela não seja mais dependente de um outro mestre, de um outro professor. Tipo, quando eu brinco, eu recebo, né, o papel de mestre enquanto eu estou ali. Acabou ali, estamos no mesmo lugar e você segue sua vida e eu sigo a minha. E nessa autonomia é uma coisa que me dá um prazer tamanho e ver a quantidade de alunos que estão atuando. Porque eu não queria ir exatamente isso se fosse um curso só para falar de teoria e as pessoas não conseguirem fazer nada com aquilo. Eu ia me sentir muito frustrado. Então, como eu tenho uns 12 anos de trabalho em grupo, né, eu tenho esse repertório, com esse repertório que eu me coloco ali para as pessoas. Nas várias possibilidades de sentimentos que vem enquanto a gente está no papel de terapeuta, o quanto humanamente a gente às vezes se sente insuficiente, e isso é ok, não tem nada de errado com isso. E quanto mais a pessoa está conectada com a humanidade dela, o trabalho flui, seja num atendimento individual, no grupo, e é com isso e com essa clareza e honestidade que eu me coloco. Perfeito. E é isso que eu tenho para oferecer. Perfeito, Tuco. O trabalho foi muito bem feito. Eu mesmo entrei na formação, assim, eu não tinha o intuito de usar isso como uma ferramenta profissional, por mais que eu já trabalhasse com algumas outras coisas, não era o meu objetivo inicial. Eu entrei com o objetivo de ir me curar mesmo, e o processo foi tão profundo, conseguiu me transformar de uma maneira profissional, né, que eu saí de lá me sentindo pronta. E hoje é uma das principais atividades que eu tenho no meu trabalho. A minha visão mudou realmente. Hoje eu consigo enxergar cada cliente que está na minha frente como parte de um sistema, né? Eu consigo enxergar eles de fato e é maravilhoso, assim, é maravilhoso poder continuar com essa sementinha que eu recebi aí de presente. O conteúdo foi tão maravilhoso, foi tão transformador para mim, que hoje também eu tenho a felicidade de poder fazer isso com outras famílias, com outros sistemas. Então, eu realmente sou muito grata por você a tudo. E foi por isso que eu fiquei muito, muito feliz de você ter recebido, né, esse convite, assim, aceitado esse convite para estar aqui um pouquinho comigo e compartilhar um pouquinho desse conhecimento com essa generosidade que você tem. Muito, muito, muito obrigada, tá, Tu? Então eu vou deixar aqui embaixo também para quem quiser ir lá no Seiva. É um lugar maravilhoso também, de pessoas, assim, realmente especiais, que a gente se sente muito acolhido. A Nara é uma querida, que também tem um papel de importância muito grande na minha formação. Então eu vou deixar aqui direitinho as informações, o WhatsApp lá para quem quiser reservar a vaga, enquanto ainda tem, né, para o dia 22, aproveitar essa oportunidade. E aí, quem sabe, lá te dar um abraço pessoalmente, né, e conversar um pouquinho mais. Então, gratidão, viu, Tuco? Um beijo. Beijão.